Dia, tudo bem? Live da manhã. Hoje a gente vai falar sobre cultura. Acho que é um dos pilares mais importantes. O que é cultura? Cultura da empresa, né? Cultura da empresa é o seu jeitinho de ser. Quais são as características da sua empresa? O que é que você leva a sério? O que é que você coloca como valores principais? Qual que é o jeito de atender a cliente? Qual que é o jeito de falar com a cliente? O que você evidencia como mais importante com o convívio com seus funcionários, com seus colaboradores, com seus parceiros, enfim. Isso aqui é um pilar muito importante porque é isso aqui que dá identidade. Uma empresa com uma cultura fraca, uma empresa com uma cultura não definida, ela não tem identidade, ela não tem propósito, ela não consegue reter colaboradores, ela não consegue reter clientes. Por exemplo, vamos colocar aqui para mim, né? Nem é um espaço de beleza nem nada. Eu tenho aqui meu perfil e eu tenho a minha cultura estabelecida. Então você vê aqui, o Humberto joga futebol, ele é pai, 2 filhos, tem a Letícia e eu evidencio meus valores aqui. Família, eu sou uma pessoa conservadora, sou uma pessoa que, independente, mesmo eu sendo conservador, independente de partido político, alguma coisa, eu tô acolhendo todo mundo. Pré-requisito para mentorias e tudo, sempre evidencio essa questão de respeito com todos, com todas as crenças, com todas as pessoas e etc. A gente reflete isso na nossa empresa. Então, dentro da nossa empresa tem gente de todas as crenças, tem gente até ateu. E a gente faz valer isso não só naquilo que a gente transparece para o mundo, mas a gente faz isso valer também internamente. Porque a grande questão da cultura é que tem gente que coloca algo para valer para fora, como marketing, mas não vive isso. Esse é o ponto, você viver isso. Então eu falo dessas coisas de família, isso aqui tá valendo também para quem trabalha comigo, tá? Então no sentido de valorizar, no sentido de pensar igual, porque pensar igual nesse sentido de, como que eu posso dizer? Por exemplo, a Aline tem filho. Ela ela tem o filho dela como um pilar muito forte na vida dela. Ela tem muitas vezes horários que ela não tá comigo fazendo mentoria de manhã, por exemplo, por causa do filho dela. Então, se é algo que eu evidencio para mim como uma prioridade, eu também tento adaptar como uma prioridade para todo mundo aqui. E se tem alguém aqui que não valoriza isso, não veste a camisa da mesma frequência, digamos assim, não faz sentido. Porque veja bem, eu entrei em 2 pontos aqui. Essa questão da cultura do acolhimento, a cultura do diferente, mas também tem a cultura da coerência. Não adianta eu estar falando um discurso aqui bonito de família e tal, mas por trás eu trabalho que nem um doido, minha esposa trabalha que nem uma doida, e a gente não vive isso, e com as pessoas que tem ao nosso redor a gente também não vive isso, ou alguém pensa completamente diferente. Não dá jogo, não é coerente. Então tudo que você coloca como cultura na tua empresa, como valores primordiais, tem que ser vivido. Tem que ser vivido de verdade. Do contrário, não se sustenta. Do contrário, você não inspira quem está trabalhando com você. Tá entendendo? Então, minha esposa, vou dar um exemplo aqui. Antes do Davi nascer, cara, ela tava literalmente voando na profissão dela, fazendo bastante curso, trazendo gente de um monte de lugar. Ficou grávida do Davi. Foi uma gravidez intencional. A gente já planejou isso daqui, ó. Vamos reduzir carga de trabalho, vamos focar agora, né? No nosso filho e etc. Então, a gente fez tudo com que o meu negócio fosse o pilar mais importante. Falando em Davi, chorando. Fosse o pilar mais importante e a Letícia, ela fosse atender com menos frequência. A gente começou a rodar menos anúncio para ela, a gente reduziu. Foi algo intencional. Por quê? Porque a gente tem esse valor como um valor primordial. A gente adaptou as coisas. A gente poderia, por exemplo, ela trabalhar que nem doida, deixar não cuidar dele, chegar em casa, negligenciar, etc. Mas aí a gente não estava sendo verdadeiro, nem conosco mesmo.
E quando você tá vivendo uma mentira para si mesmo, você não consegue sustentar, tá? A coisa mais difícil de todas, cara, é a mentira. Tem um livro chamado As 12 Verdades, como é que é? 12 princípios para a vida, não me lembro exatamente, acho que é isso. E um dos princípios, o autor ele coloca a verdade. A verdade ela é fácil. É fácil de viver a verdade, é fácil de falar a verdade, porque você não tem que ficar raciocinando, pensando. Agora, quando você vive a mentira, é muito complicado, porque você tem que estar todo dia sustentando isso daqui. Você tem que estar todo dia sustentando isso daqui, vivendo um personagem, isso é uma loucura. Então, essa questão da cultura da tua empresa, ela tem que ser uma verdade para você. Porque senão as pessoas que você inspira, as pessoas ao seu redor, elas param de comprar ideia. E quando elas param de comprar ideia, não funciona. Tem muita gente que tem baixa fidelização de clientes. Muitas vezes é por causa de uma cultura fraca. Muitas vezes é por causa de um atendimento que não está bom. Muitas vezes é por causa de uma harmonia que não tem. Tem muita gente que tem uma rotatividade de funcionário bom. Funcionário bom não fica, não para. Muitas vezes é que você não tem uma cultura de crescimento. Você não tem um projeto. Você não tem um projeto. No futebol, eu gosto bastante de futebol. Quando vem um técnico novo, um time, ele vem e apresenta um projeto. Olha, eu tenho um projeto aqui, a gente vai crescer dessa forma, a gente vai trabalhar dessa forma. Ele começa a colocar os princípios dele. Olha, eu vou valorizar os meninos da base que estão começando, vou fazer isso. E ele começa a viver isso. O dia que o projeto arruína, o dia que os caras param de comprar ideia, arruína. E aí o técnico tem que ser mandado embora. Porque senão ele perde o grupo, ele perde o vestiário, ele perde a conexão. Então essa questão de coerência ela é muito importante. Outra coisa que eu sempre evidencio é seu negócio, seus termos. Para fazer sentido para o seu cliente, primeiro tem que fazer sentido para você. Tem muita gente que quer criar uma cultura na empresa de uma coisa que ela não é. E aí é complicado. Então, você começa a colocar características porque, se eu fizer isso eu vendo. Se eu fizer aquilo eu vendo. Se eu ficar falando de família, não sei o que, eu vou vender. Tá, mas você consegue sustentar isso? Isso aqui tem a ver com você? Faz sentido com você? Se não faz sentido com você, não dá para sustentar por muito tempo. E se não dá para sustentar por muito tempo, não é uma verdade. Entende? O primeiro princípio dessa questão da cultura é você conseguir sustentar porque ela é leve. Porque ela faz parte de você. Tá? Então, um grande ponto, hoje vai ser uma live bastante curta, eu tô com o bebezinho aqui, daqui a pouquinho começa a chorar, que ele tá com sono. Hoje a Letícia foi atender, né? Vem cá. Vem cá, bebezinho. Tá aqui em pé aqui comigo. Então, o principal, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer para a gente finalizar é o seguinte: uma empresa sem cultura é uma empresa sem identidade. É uma empresa que as pessoas não param. É uma empresa que não tem força, tá? Mas uma empresa com uma cultura falsa, também da mesma forma, é muito ruim. Não vai funcionar. Então o grande ponto é, viva uma verdade. Seu negócio, para fazer sentido para as pessoas, primeiro ele tem que fazer sentido para você. Fez sentido para você? É isso. Você está vivendo aquilo que você prega? Você está trazendo isso nos valores, no tratamento com a cliente? Você está trazendo isso nos valores, no tratamento que você tem aqui na audiência, o tratamento que você tem com seus funcionários? Esse é o caminho. Você tem que viver essa cultura. Você tem que viver esses valores. Você está falando de qualidade? Viva essa qualidade. Você está falando de perfeição com os detalhes? Preste atenção nos detalhes. Você tem uma cultura de detalhes. Você está falando de uma cultura de cuidar da cliente? Viva isso. Você está falando de uma cultura de humanidade? Opa, caiu. Viva essa humanidade. Não é só com a cliente, não é só para vender. Da porta para dentro, quando ninguém está vendo, isso aqui também tem que acontecer. Muitas vezes as pessoas só têm essa questão de cultura para vender. Depois que vende para cliente, trata ela de outra forma. Tá errado. Você tem que tratar a cliente bem, você tem que tratar a ex-cliente como se fosse cliente, e você tem que tratar... Não, Davi, meu Deus do céu, você vai quebrar minha mesinha. E você tem que tratar a pessoa que ainda não é cliente da mesma forma. Viva a coerência. Não fica fazendo coisas só para vender ou só para sustentar a imagem, não. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer a conexão do dia. Né? Vamos fazer a conexão do dia. Vamos. Você que está assistindo, eu quero que você feche seus olhos. E o quê?
Então, ó, pega esse daqui. Desceu, ótimo. Pega esse. Olha essa chavinha aqui, ó. Boa. Quero que você feche seus olhos e pensa só na sua respiração. Coloca a tua mente no presente. Respira fundo comigo 3 vezes, pensando só na sua respiração. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por tudo que tem nos feito. Que esse dia seja um dia maravilhoso, que o Senhor nos abençoe em todos os nossos caminhos e que o Senhor nos traga discernimento para formar uma boa cultura, uma cultura coerente, onde a gente ajuda as pessoas, onde a gente cuida dos nossos colaboradores, onde a gente impacta nossas clientes. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o meu ano. Repete isso todos os dias. Todos os dias. Viva esse propósito. Tá bom? E é isso, gente. Um abraço. Fica com Deus. Que o Eterno abençoe vocês. Manda beijo. E agora vamos pôr o nenenzinho pra dormir, que ele tá com sono. A mãe dele entrou aqui, ó. Tchau, tchau, gente. Tamo junto. Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Todas essas lives estão lá. Sempre tem algo que vai tocar teu coração ou que vai ajudar a tua empresa. Vai lá, clica no link da bio. Toda live tá lá no Spotify. Um abraço, fica com Deus e tamo junto. Tchau, tchau.